Estudante estuda Inéditas 2021. Os institutos do impedimento e da suspeição têm como objetivo retirar do processo, administrativos ou judiciais, as pessoas que não possuem condições de aplicar a lei de forma imparcial. Item correto: impedimento e suspeição. Objetiva afastar dos processos administrativos ou judiciais as pessoas que não possuem condições de aplicar a lei de forma imparcial e isonômica. Situação que podem tornar alguém suspeito. Vínculo familiar, parentesco, amizade ou inimizade com pessoas que participam do processo. Exemplo: se um juiz possuir inimizade reconhecida com uma pessoa que faça parte de um processo judicial, esse juiz não poderá julgar de forma imparcial e isonômica. Assim, para impedir possíveis favorecimentos ou desfavorecimentos, é recomendável o afastamento da autoridade. Estudante estuda Inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal, com base nos princípios expressos na Constituição Federal de 88, firmou entendimento sobre a vedação do nepotismo na administração pública, sendo que o fundamento decorre diretamente da Constituição. Assim, não há necessidade de lei específica para disciplinar a vedação. Item correto: STF, súmula vinculante número 13. Entre aspas, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Estudante estuda Inéditas 2021. Princípio da legalidade e reserva legal são expressões sinônimas. Item errado: princípio da legalidade. A atuação da administração pública deve pautar-se na lei em sentido amplo, abrangendo assim qualquer tipo de norma, desde a Constituição Federal de 88 até os atos administrativos normativos, regulamentos, regimentos, portarias, entre outros. Princípio da reserva legal. Determinadas matérias devem ser regulamentadas obrigatoriamente por lei formal, ou seja, lei em sentido estrito, leis ordinárias e complementares. Por exemplo, CF 88, artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena. É uma exigência da Constituição que a lei regule a individualização da pena. Assim, somente uma lei aprovada pelo Poder Legislativo poderá dispor sobre a individualização da pena, não sendo possível ser feita por um decreto ou outro ato normativo secundário. Estudante estuda Inéditas 2021. Tanto a administração pública quanto os particulares não podem atuar além da lei. Item errado: o particular pode atuar além da lei. Por exemplo, Carlos e João firmam um contrato em que Carlos vende uma bicicleta para João com a condição de João lavar seu carro. Nesse caso, temos uma situação não prevista no Código Civil, responsável por regulamentar este tipo de relação jurídica. Contudo, a lei não proíbe este tipo de contrato, sendo possível realizá-lo. Nesse caso, os particulares atuaram além da lei, mas não cometeram nenhuma irregularidade ou ilegalidade. Administrados particulares: pode atuar segundo a lei, pode atuar além da lei,
não pode atuar contra a lei. A administração não pode atuar contra a lei, não pode atuar além da lei, pode atuar apenas segundo a lei. Estudante estuda Inéditas 2021. A doutrina considera que, para que haja imoralidade, deve haver a intenção do agente público de praticá-la, pois na administração pública sempre prevalece a boa-fé. Item errado. A doutrina considera que a imoralidade nasce do conteúdo do ato. Assim, não deve ser analisada a intenção do agente público, mas tão somente o objeto do ato praticado. Conclusão: um ato pode ser imoral, mesmo que o agente não tivesse a intenção de cometer uma imoralidade. Por exemplo, Fábio, prefeito, nomeou Gisele como coordenadora de uma unidade de saúde. Após a nomeação, foi verificado que Gisele era prima de Fábio. Fábio não sabia do parentesco, porém, mesmo assim, a nomeação de Gisele para um cargo em comissão é imoral, não importando se a autoridade nomeante não sabia que o nomeado era seu parente. Estudante estuda Inéditas 2021. Nos atos individuais que afetam pessoas determinadas, uma limitação para a autotutela é a necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa, por meio de processo administrativo. As pessoas cujos interesses serão afetados de forma negativa pelo desfazimento do ato. Item correto. Uma limitação para a autotutela é a necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa por meio de processo administrativo. As pessoas cujos interesses serão afetados de forma negativa pelo desfazimento do ato. Conforme Lucas Rocha Furtado, essa necessidade do direito de defesa apenas ocorre nas hipóteses de atos individuais, atos que afetam pessoa ou pessoas determinadas. Exemplo, nomeação de uma pessoa aprovada em concurso. Nos atos gerais, não há necessidade de direito de defesa. Exemplo, anulação de um concurso público por motivo de fraude. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme doutrina majoritária e jurisprudência, todos os atos administrativos devem ser motivados, sejam eles discricionários ou vinculados, com uma única exceção, que é a exoneração de ocupante de cargo em comissão, conhecida como exoneração ad nutum, uma vez que possui tratamento constitucional próprio. Item correto. Segundo Lucas Rocha Furtado, todos os atos administrativos devem ser motivados, sejam eles discricionários ou vinculados, com uma única exceção, que é a exoneração de ocupante de cargo em comissão, conhecida como exoneração ad nutum, uma vez que possui tratamento constitucional próprio. Segundo Maria de Pietro, a obrigatoriedade de motivar se justifica em qualquer tipo de ato, pois é uma formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos. Estudante estuda Inéditas 2021. Considere a seguinte situação hipotética. Um município brasileiro está sem veículo para transportar um lote de vacina da Covid-19. O lote está próximo do vencimento e o prefeito municipal, defendendo o interesse coletivo, requisitou de empresa privada o uso de suas vans para transportar esse lote de vacinas. O prefeito municipal tem essa prerrogativa de requisitar bens particulares. Item correto. São regras que colocam a administração pública em condições de superioridade nas relações com o particular. São benefícios que o setor público dispõe. Por exemplo, possibilidade de requisitar bens e serviços, possibilidade de ocupar temporariamente imóvel particular,
possibilidade de aplicar sanções administrativas, possibilidade de alterar ou rescindir unilateralmente os contratos administrativos. Estudante estuda Inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal pode declarar a inconstitucionalidade do conteúdo de uma lei se ela se mostrar desproporcional ou desarrazoada. Item correto. O STF pode declarar a inconstitucionalidade material do conteúdo de uma lei se ela se mostrar desproporcional ou desarrazoada. ADI 855, Paraná. O STF declarou inconstitucional lei que obrigava os estabelecimentos que comercializem gás liquefeito de petróleo a pesarem, à vista do consumidor, os botijões ou cilindros entregues ou recebidos pela substituição com abatimento proporcional do preço do produto ante a eventual verificação de diferença a menor entre o conteúdo e a quantidade líquida especificada no recipiente. Motivo: violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direito. Estudante estuda Inéditas 2021. A doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro não faz distinção em sua abordagem doutrinária das expressões regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Item errado. Maria Silvia Zanella de Pietro faz distinção das expressões regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, a expressão regime jurídico da administração público designa, em sentido amplo, os regimes de direito público e de direito privado a que pode submeter-se a administração pública. Expressão regime jurídico administrativo designa apenas o conjunto de traços, de conotações que tipificam o direito administrativo, colocando a administração pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!